Professor, você fez chamada na outra aula? Ah, então tá bom. Só para mim não ganhar aula. Não tô ouvindo nada. Tá baixinho, professora, seu áudio. É porque o microfone estava longe, agora ele está perto. Vou ligar a câmera aqui, deixa eu só terminar de mexer aqui, peraí. Se o microfone ficar longe, fica baixo. Agora melhorou, não melhorou? Melhorou. Você vai passar algum exercício, professor, ou algum trabalho? Ou só segunda-feira? Hoje? Não. É, só segunda, né? Só segunda. Tá. Você falou que ia olhar a questão de voltar para a aula presencial, se você chegou a olhar. Cheguei, não. É, porque Eu não tive tempo. Hoje eu tô sozinha na turma e nessa semana só teve 2 alunos só. Nossa. Eu não tive tempo. Eu faço o curso de manhã. Aí, geralmente, tem que abrir a barbearia 9 horas, né? Aí eu tô chegando 10 horas. Aí eu fico aqui, eu saio daqui 6 horas, já vou trabalhar no outro serviço. Eu saio do outro serviço só meia-noite. Tá parecendo aí, eu trabalho em 2 lugares ao mesmo tempo e não tem tempo para nada. É, para nada. Aí, geralmente, os trabalhos que passam para mim fazer, os trabalhos eu faço tudo de madrugada. Pois é, isso eu tô falando porque se alguém quiser voltar, isso não serve só para você, mas se alguém quiser voltar, olha com eles, o pessoal do pedagógico, porque aqui a sala tá vazia hoje, não tem ninguém. Se não tiver ninguém online também... Professora, se a gente quiser voltar, a gente vai poder voltar? Se quiser, eu acho que pode, porque ele tem que olhar a quantidade que cabe na sala, né? Que cabe 11 pessoas, mas eu acho que não tinha uma quantidade específica, sabe? Quando eles mandaram a lista. Eu acho que eu vou voltar, porque eu não estou aguentando mais aula assim, não, porque a qualidade do áudio está ruim, o vídeo está ruim, eu não estou conseguindo pegar a matéria. Não é culpa sua, viu, professor? É culpa dos equipamentos. Eu achei você muito boa. Eu tento fazer o melhor que eu posso aqui. Eu consigo ver vocês direitinho e eu falo mais alto que eu posso. Só que, infelizmente, a qualidade para vocês chega diferente, né? Tem esse detalhe. Mas eu coloquei que eu não queria fazer presencial, porque da última vez que a gente teve presencial, como é que fala? Era um dia a gente, tipo, na segunda, e uma turma. E a outra turma assistia gravado, não era presencial igual você está dando aí, não. Você estava dando a aula aí nós não assistia igual está assistindo, não. Era gravado e via no EAD. Entendeu? Aí, quando chegava na quarta-feira, era a outra turma. Aí a outra turma não tem como a professora passar a mesma coisa que ela passou na segunda do mesmo jeito, explicar do mesmo jeito que ela explicou, tudo do mesmo jeito. Ela vai entrar em um assunto diferente, ou vai surgir alguma dúvida diferente, entendeu? Aí ficou aquela emboleira na turma. Aí foi por isso que eu não quis fazer. Eu falei, eu prefiro fazer online, ao vivo, do que ir presencial, porque vai embananar, vai embolar tudo. Se eu soubesse que eu ia estar vazio, eu ia poder ir segunda, quarta e sexta na aula, eu estava aí assistindo. Depois, se você tiver um tempinho, ou se algum de vocês quiserem olhar com eles, porque hoje a sala está vazia. A menina do pedagógico eu vou ligar lá. Falou comigo assim, nossa, você está sozinha hoje? Assim, tô. Hoje só está eu e os alunos do outro lado da tela. Eu vou ligar lá no pedagógico para me perguntar aí. Se eles liberarem de eu fazer... que quem quiser voltar e tiver interesse... Não tem como, assim, eles fazerem, tipo, 2 turmas da nossa turma, não? Vamos supor, no mesmo dia, só que 2 turmas para não ficar todo mundo dentro da sala? Não, eles só liberam... Mas a nossa turma cabe dentro da sala, a nossa turma é poucos alunos. É porque à tarde eu sei que pode vir 9 alunos.
Aí a sala é maior que essa e vem 9 alunos. A tarde é mais cheia. À tarde são 40 alunos, aí vem 9 de segunda, quarta e sexta, e na outra semana vem mais 9. A nossa turma dá 30 e quantas pessoas, professor? Só que eu sei que participe, que vê aula, mesmo no EAD lá, se eu não me engano, é 16 pessoas. Pois é, dá para dividir de 2 grupos de 8. Se vier todo mundo mesmo, dá para dividir de 2 grupos de 8. Mas aí vocês têm que ver com o pessoal do pedagógico. Porque isso aí não sou eu que posso interferir. Eu posso falar para vocês que quem está vindo e quem não está, né? Da mesma forma que eu passo para eles. Mas aí, se vocês quiserem vir, vocês podem olhar com eles, porque eles estão liberando para voltar aos poucos. Eu vou ligar para me ter com eles. O problema deles dividir a turma é que fica chato. Você vai uma segunda, aí chega na quarta, você já não vai outra turma. Aí chega na sexta, já é o 6 de novo. Aí é ruim. Não, mas se dividir não vai ser assim, não. Tá dividindo, a mesma turma começa na segunda, ela vai até na sexta. Aí na outra semana vai a outra turma. A mesma turma está tendo 3 aulas comigo. Por exemplo, é você, Entendi. a Ana e a Larissa, uma turma. Aí vocês vêm segunda, quarta e sexta. Aí na outra turma vem a Lara, a Raíssa e a Fabiana. É assim que eles estão fazendo, entendeu? Quem vem na segunda vem durante a semana toda. Tanto que eu vejo os alunos de 15 em 15 dias, os presenciais. Eu estou aqui todo dia, mas os alunos vêm de 15 em 15. Mas aí, se vocês quiserem olhar, ligue e ver se tem a disponibilidade. Eu vou ver se eu ligo aí na pedagogia. Está vazia. De manhã está ficando mais vazio do que cheio. Só o primeiro dia que veio bastante gente, depois começou a vir menos. Dependendo da quantidade de aluno que negocia, eles deixam fazer até direto, né? Porque se as duas turmas, o pessoal não resolver ir, aí vamos por 8 pessoas só resolvem ir. Aí as 8 conseguem fazer tudo aí. Aí consegue ficar as 8 até o final. Eu vou ligar lá para eu poder conversar com eles. Tá, deixa eu dar continuidade aqui. Então, vamos lá. Para dar continuidade, segurar com firmeza o paciente. Não, esse slide eu já falei. Vamos pular. Então, na hora de sentar, como que vai se sentar um idoso? Então, na maioria das vezes, né, os idosos têm uma boa saúde, são independentes para se locomover, sofrem de algum problema de articulação e no sistema circulatório, de falta de vigor muscular e coordenação motora. Então, principalmente para a sustentação do corpo. Então, os apoios para os braços são essenciais para maior comodidade, e para facilitar os movimentos de levantar e sentar. O encosto deve proporcionar um bom apoio para as costas, os ombros e cabeça, deixando o idoso realmente confortável. O material do estofado do assento deve ser firme para facilitar a movimentação do idoso e de fácil lavagem. Então, por que é importante você saber como sentar um idoso? Porque você tem que tomar cuidado. Porque você vai posicionar ele de forma na qual ele abaixe com calma, sem machucar, e também que ele consiga ficar firme, que ele consiga ter uma sustentação. Porque se o material for muito mole, e como eu disse, o colchão, se for muito mole, ele acomoda demais, então fica desconfortável para ele. Então, nessa idade, já se pede uma superfície mais rígida para descanso e repouso. Para ele é mais adequado. Então, se o paciente estiver muito incapacitado, o cuidador, ao sentá-lo, deve usar seu próprio pé e joelho para firmar o paciente. Então, o idoso precisa aproximar-se o suficiente do assento até encostar nele, com a parte de trás dos joelhos. A seguir, deve colocar as mãos sobre os braços e a poltrona, inclinar para frente, flexionando os joelhos até sentar. Caso o idoso seja incapaz de sentar sozinho,
é para que não consiga escorregar no assento. O cuidador deve pegá-lo debaixo das axilas até um toque com toda a parte das costas no encosto. Vamos lá. Eu vou tentar mostrar para vocês. A cadeira está aqui. Vocês estão conseguindo ver a cadeira aqui embaixo? Perto do quadro? Está dando para ver a cadeira, gente? Não. Não. Peraí. Tá bem no cantinho. Deu para ver a cadeira agora? Sim. Agora sim. Então, como que vocês vão fazer? Vou fingir que eu sou idoso. Finge que essa superfície aqui ela é rígida, que ela não vai escorregar, que ela vai se manter. Eu vou sentar como? Normal, a gente senta assim, né? Pronto, acabou. No idoso, ele vai ter que apoiar em você. Então, você vai pegar os seus joelhos e vai posicionar assim com o idoso, para dar firmeza para ele. Então, ele vai ter um joelho posicionado aqui, eu vou abaixar lentamente. Então, vai ter alguém me segurando aqui por trás, debaixo do braço. Então, eu vou descendo assim, e o meu joelho vai estar de frente com o da pessoa que vai estar me apoiando. Eu vou descer assim, até que eu consiga a altura de sentar. Na hora que eu sentar, a pessoa vai me ajudar a encostar para trás. Mas não te mostrou, não, professor? Não mostrou eu não, né? Não. Oh, meu Deus, peraí. É só arrastar a telinha pro lado. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver eu sim. Como que é? Fazer o quê? Dá pra ver eu sim. Se você estiver vendo no celular, é só arrastar a tela pro lado. Não, tô vendo no notebook. Aí eu não sei como funciona. O áudio, professor. Conseguiu ver? Sim. Aí você vai dobrar. Esse notebook meu tá cheio de madeira. Vai Quando dobrar não as vem... duas pernas e ela vai ficar de apoio de frente para o idoso. Então, o idoso vai estar aqui para sentar, você está dobrando as duas pernas, para dar sustentação para ele. Além de você estar dobrando as duas pernas, você vai estar com um apoio aqui debaixo do braço. Então, o idoso está aqui. Eu sou idoso, eu vou sentar. Então, eu vou descer dessa forma, com muito cuidado. Um joelho vai estar me apoiando aqui, para não desequilibrar. Aí tem alguém me segurando debaixo do braço. Eu vou descer até a hora que eu conseguir sentar. Sentei. Por que você vai segurar debaixo do braço? Porque você vai fazer força para evitar que ele tenha esse impacto que a gente tem na hora que senta. Ele vai tentar sentar o mais suave possível. Aí sentou, você vai ajudar ele a arrumar as costas. Ele posicionou as costas, está tranquilo? Beleza, tá certinho. Tem que tomar cuidado com a distância que vai ficar entre a sacral e o lugar de encosto da poltrona. Então, a sacral, se você estiver num travesseirinho menor, pode colocar para dar um pouco mais de conforto, só na sacral, vai descomprimir, porque vocês vão ver, se vocês tiverem a oportunidade de cuidar do idoso em casa, que quando ele fica muito tempo sentado na poltrona, por mais que ela seja confortável, na sacral ele começa a sentir um desconforto muito grande. Aí ele tende a fazer isso aqui, ó. Você olha para ele, ele tá assim, ó. Você tá vendo que eu tô escorregando na cadeira? O idoso fica desse jeito. Sim. Ele fica desse jeito. A tendência dele é escorregar, porque ele tenta te fazer de qualquer forma que não pressione a sacral. Então ele acaba pressionando as duas escápulas aqui atrás, né? Ele posiciona as escápulas na poltrona e pressiona ela e tira a compressão que ele está sentindo na sacral. Então, o ideal é colocar uma almofada, assim, aquelas menorzinhas, sabe? Tem aquelas quadradinhas menorzinhas, só na sacral, antes dele sentar, porque na hora que ele sentar, ele já consegue fazer o apoio e ficar confortável para ele. Para sentar em cima ou para colocar atrás das costas? Não, só na sacral. A almofada, ele não vai sentar em cima dela, não. Ela vai ficar só na parte que vai ficar sacral. Vamos supor, a cadeira está aqui. Não tem esse espaço da cadeira?
Sim, É esse espaço da cadeira aqui que possivelmente da poltrona vai ficar escorada a sacral dele. Então, é Só nessa para apoio parte mesmo. aqui que a gente coloca uma almofada, algo mais acolchoado. Entendeu? Para evitar. entendi. E se eu for ajudar a sentar, tem que ser pela frente ou por trás? Se ele for sozinho, se ele for sozinho, ele pode ir pela frente. Que aí ele vai segurar na poltrona aqui. Ele vai se posicionar de frente para a poltrona e vai ir com a própria mão rodando até que ele vire o próprio corpo e sente. Se ele for uma pessoa assim, sem nenhum problema de articulação nem nada. Agora, se ele tem algum comprometimento, o ideal é que você auxilie ele. Então, se ele vai de frente, você tem que segurar na cintura dele. Sua mão tem que estar posicionada no quadril dele e você vai ajudar ele a virar. À medida que ele for virando, você vai virando também. Então, você vai virar por fora. Ele está virando para sentar, mas você vai virar por fora dando um apoio nele. Para que ele não desequilibre em nenhum momento, entendeu? Entendi. Essas formas, assim, seria mais interessante se tivesse alguém para servir de exemplo, sabe? É verdade, mas dá para entender. Deu para entender, né? Então tá bom. Sim. Então vamos lá. Essa parte eu terminei de falar. Então, a postura correta do idoso sentar. Então, deve apoiar completamente os pés no chão, evitando que eles fiquem pendurados. Caso se for preciso, né? Colocar um suporte, como um banquinho ou uma almofada. Distribuir o peso corporal para que o idoso se sente com a postura correta. Manter as costas completamente apoiadas no encosto. Manter o quadril no ângulo de 90 graus. Joelhos e pés formando... manter, isso mesmo. Manter ombros, joelhos e pés e quadril, joelhos e pés formando um ângulo de 90 graus. Aí, tá vendo? Como vai formar o ângulo de 40 graus, 90 graus, muitas vezes essa fricção aqui, ó, vai incomodar ele. Então, ele vai tentar escorregar o máximo que ele conseguir. Então, se a gente já puder prevenir e deixar uma almofadinha lá, não precisa ser uma almofada muito grossa, não, sabe? Ela tem que ser fofa, mas também não precisa ser muito grande. Porque aí ele consegue ficar mais tempo nessa posição. Aí, na hora que... Alguém ia perguntar? Na hora que você vê que ele está escorregando demais, você já pergunta. Dona Maria, a senhora quer voltar para a cama? Dona Maria, vou mandar um pouquinho? Ou senão, São José, só quer voltar para a cama? Porque, às vezes, ele está se sentindo incomodado, mas ele quer ficar na posição. Então, se você oferece ele uma outra forma de permanecer ativo, ele vai querer. Porque, às vezes, ele acha que ficar deitado na cama quer dizer que ele vai ter que dormir. Então, não necessariamente, né? Você pode ofertar outras opções para ele. Em muitos casos, o levantar nos idosos necessita de bengala ou de apoio em qualquer outro objeto para que se possa levantar no assento. Isso pode ser muito perigoso, além de difícil e incômodo. Nesse caso, saiba como ajudar o idoso. O idoso deve ir até a beirada da cama, inclinar a cabeça e o tronco para frente, com os pés apoiados no chão, ligeiramente separados, segurando os braços de apoio do assento com a mão e dar impulso. Muito cuidado na hora de se inclinar a cabeça. O idoso tem muita hipotensão postural. Se ele for tentar fazer rápido, se ele está muito tempo deitado, se ele for tentar fazer de uma vez, ele tonteia e cai. Muito cuidado. Então, assim, se você vê que ele está rindo, mas ele não está dando conta de levantar completamente, já corre e fala com ele, peraí, seu José, peraí, dona Maria, eu vou te ajudar. Já está do lado dele, mas já fica a posto para ajudar. Pede ele para esperar, que você fala que você vai ajudar. Tem que ser um pensamento muito rápido, porque senão ele tonteia e bate de cabeça no chão. Caso os idosos não seja capaz de se levantar sozinho, o cuidador deve segurá-lo pelas costas, usar seus próprios joelhos e pés para firmar os pacientes, colocar
as pernas entre a dele e no mesmo intuito. Como é que funciona? Esse de levantar e sentar é meio complicado fazer sozinho, mas eu vou tentar demonstrar para ver se vocês conseguem entender. Se na próxima aula tiver alguém aqui na sala comigo, eu vou pedir que me ajude para me demonstrar essas partes de novo, aí eu volto. O paciente está aqui na minha frente. Ó a cadeira aqui de novo. O paciente está aqui, ele quer levantar. Como que você vai fazer? Você vai segurar nele, ou pedir para que ele segure nos seus ombros. Você vai ficar com uma perna firme no chão, a outra você vai dobrar. Essa que está dobrada, você vai encaixar no paciente. Então, essa movimentação ela vai ter que ser rápida, porque ela exige muita força de você. Então, você vai apoiar o joelho aqui, vai levantar ele, e com o seu próprio joelho você vai segurar ele e virar. Na hora que você vira ele, ele senta no outro lugar. Quando você vai fazer a passagem de uma poltrona para uma cadeira. Agora, se você vai levantar ele para ele ficar em pé, você pede ele para firmar no seu ombro, você segura na cintura dele e você conta até 3. 1, 2, 3. Dá um impulso e você segura ele. Você usa o seu joelho como impulso. Só que você tem que tomar cuidado com a sua perna de apoio. Você tem que ter certeza que ela está firme no chão. Porque se você desequilibrar um pouquinho, cai os dois. Porque na hora que ele levantar o peso do corpo todo dele, vem para você. Esse aqui é muito interessante, porque vocês vão usar eles várias vezes. Mas, assim, sozinho não dá para demonstrar muito bem. Se na próxima aula vier alguém, a gente volta nessa parte aqui só para vocês entenderem como que funciona melhor. Tá? Tá, ok. Quando o idoso tiver alguma deficiência em um dos braços, é recomendado que ele apoie o braço saudável no assento e dê um impulso sobre as pernas mais hábeis. Não é aconselhado superproteger o idoso quando for auxiliá-lo, tanto ao sentar quanto ao levantar. O cuidador deve prestar a ajuda mínima necessária para movimentá-lo e fazer com que ele faça o resto por si. Por quê? Se você ajuda demais um paciente idoso, ele tende a ficar manhoso. Então, ele tende a ficar assim, mas eu não dou conta de levantar, não. Mas eu não sei o quê. Começa a fazer corpo mole. E corpo mole para o paciente idoso não dá certo. Primeiro que a musculatura dele já é mais fragilizada mesmo, né? Então, ele já vai ter algumas dificuldades. Isso é dele. Isso é fato. Só que se você proteger ele demais, ele vai virar e falar assim, eu tenho a Lara para fazer tudo por mim, eu tenho a Adriele para fazer tudo por mim, por que eu vou ficar fazendo força? Porque para eles, um simples ato de levantar é de uma força tremenda. Vocês não têm noção. Então, ele pensa assim, para quê? Para que eu vou ficar me esforçando? A Adriele e a Lara vai me ajudar mesmo. É assim que ele pensa. Então, se você deixa ele ser mais independente, ele força a musculatura, vai criando resistência e força, e ele consegue fazer mais atividades independentes. Agora, se você fica sempre falando com ele, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, ele acha que ele é dependente de você. Aí ele já começa a não querer fazer mais sozinho as coisas. Então, por isso que a gente frisa, dá autonomia para ele sempre. Ele tem que perceber que ele dá conta sim. A não ser que ele esteja doente ou realmente incapacitado, aí sim você ajuda. Mas se você vê que ele tem condições, que ele dá conta, deixa ele tentar. Levantar da cama, auxiliando o idoso com dificuldade, porém com movimentação independente. Colocar as pernas para a beira da cama, colocar os cotovelos e apoiar os cotovelos e as mãos e erguer a cabeça. Baixar os pés no chão e sentar na cama. É aquela questão que eu falei com vocês de como levantar ele naquela aula, né? E colocar a mão por trás das costas é a mais segura. Por quê? Deixa eu abrir aqui de novo que eu vou ver se vocês estão vendo. Por que colocar a mão atrás das costas é a maneira mais segura? O idoso está aqui, está deitado aqui. Se você falar com ele assim, apoia o cotovelo, ele vai apoiar o cotovelo aqui
e vai tentar levantar. Ele vai estar fazendo um impulso grandão, sozinho. Você vai estar esperando ele terminar. Muitas das vezes, ele não vai conseguir. Então, o que você faz? Você dá uma pequena ajuda para ele. Você vai pedir ele para apoiar um cotovelo na cama, vai pedir para segurar na sua outra mão, né? Ele apoia esse cotovelo na cama, segura na sua mão, e você, por trás, coloca outro braço seu apoiando nas costas dele. Que à medida que ele for levantando, com o impulso do cotovelo, e que ele está segurando na sua mão, ele tem certeza que está firme, né? Ele está firme que ele não vai cair, então ele entende que ele vai conseguir levantar, e você vai ajudando ele gradualmente a levantar. É lógico que você não vai fazer de uma vez assim, ó, sentei. Não, você vai com calma. Ele vai fazendo a parte dele, você vai fazendo a sustentação com a sua mão. Ele levantou, você pede ele para girar o quadril. Ajuda ele a tirar uma perna e depois a outra. Tirar uma perna, tirar a outra, apoiou no chão. Verifica se está apoiado mesmo. E não deixa ele apoiar os dois pés juntos, não. Porque se ele apoiar os dois pés juntos com a perna fechada, na hora que ele levantar, ele só faz assim, ó. Na hora que você olha, ele já desceu no chão. Ele já perdeu o equilíbrio todinho. Então, você pede ele para abrir um pouco as pernas. Né? Na hora que ele está sentado assim, você pede ele para abrir um pouco as pernas. Você vai ver que as pernas dele estão mais abertas. E você vai ajudar ele a levantar. Aí, ou você pede ele para apoiar no seu ombro, nunca no pescoço. Porque no pescoço ele vai te puxar. Você vai ter que fazer uma força com o pescoço para puxar ele para trás. E no ombro, não. Às vezes, ele segurando no seu ombro aqui, você está segurando no quadril, você exerce a mesma força. Uma força só. Agora, se ele está segurando o seu pescoço, ele vai te puxar para frente. Então, além de você firmar ele para trazer ele para cima, você ainda vai ter que firmar o seu corpo. Então, isso, com o tempo, você faz uma, 2 vezes, tranquilo. Se você faz todo dia, você não vai dar conta, não. Se você faz 3 vezes no dia, chega no final do dia, você já está assim, pedindo para acabar o plantão o mais rápido possível. Porque aí você começa a entrar em estado de fadiga. Então, vamos lá. Caso o paciente precise de auxílio, posicionar-se na frente dele com os joelhos flexionados junto aos dele, usando os pés para firmar o paciente. Abaixar a cabeça, por trás das axilas, movimentá-lo a se levantar, ou ao mesmo tempo que ele é puxado para cima até que fique em pé. Sentar o paciente, quando estiver deitado, pode-se usar uma cadeira de rodas, graduando-a de acordo com a necessidade. E também trapézios para auxiliar no levantamento. Então, ficar de pé. A maioria dos idosos tende a ficar curvado quando estão de pé. Por isso, deve-se sempre policiá-los e conscientizá-los da importância de manter a postura ereta. Ou seja, colocar os pés afastados, com um pouco de ligeiramente à frente do outro, posicionar os quadris paralelos ao tronco ereto, ainda que com uma ligeira flexão, e os pés apoiados no chão. Como que ele vai andar? Andar nos idosos pode ser dificultado por diversos fatores, como doenças físicas ou psiquiátricas, ou o próprio envelhecimento, entre outros. Então, como que você vai ajudar esse paciente a andar? Ajudando ele a andar. O cuidador deve caminhar ao seu lado, segurando a mão, para que ele se sinta mais seguro, e, ao mesmo tempo, deixar que ele faça esforço. Dessa forma, o idoso será estimulado a andar sozinho na medida do possível, auxiliando com meios auxiliares para andar. Em muitos casos, o paciente deve usar bengala, muleta como auxílio para caminhar, o que requer muito cuidado, e alguns com conhecimentos básicos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês quais são os meios de auxílio que mais são utilizados. O tripé ou a bengala de 4 pés são recomendados para pessoas com idade mais avançada. Com idade mais avançada. Então, com muita instabilidade
que são considerados mais estáveis. As muletas, elas são consideradas de uso simples para que, em muitos casos, não ofereçam a estabilidade necessária. E, por isso, alguns idosos não se adaptam a ela. É fundamental que que façam o uso correto das muletas. Então, para isso, o idoso deve colocar o braço na braçadeira e o apoio e a mão no punho. Muito idoso não gosta de usar assim. Vocês vão ver que falou que a muleta, eles têm muita resistência mesmo. Então, a bengala é o meio mais utilizado e ela deve ser usada no lado oposto do lado lesado. Ela funciona como uma extensão do braço, então deve-se posicioná-la um pouco à frente do corpo e paralela a ele, a fim de melhorar a sustentação. Então, é necessário atentar que o peso na postura e peso e a altura do paciente, além de conferir se a bengala possui uma ponteira com borracha antiaderente, que é para evitar que ela escorregue. Os andadores, eles podem ou não possuir rodas. Para isso, o uso correto dele é necessário fazer uma pressão com as mãos, segurar nos punhos e posicionar o aparelho próximo ao corpo. Em muitos casos, os idosos ficam longe do andador, o que favorece o risco de queda e de acidentes. Então, os andadores são recomendados em situações mais graves, com um grau de estabilidade alto. Então, quanto mais alto o grau de dependência do paciente, que ele não consegue andar sozinho, ele precisa de uma variação diferente de apoio, né? Então, em muitos casos, os idosos ficam longe do andador, que favorece risco de queda e acidente. Os andadores são recomendados para situação grave, quando o nível de estabilidade é alto. Então, o que é isso? Esse é o andador convencional, o andador que não tem rodinha. Esse é um apoio de 4 pés, que ele tem mais estabilidade, né? Você pode ver que todos eles têm a ponta de borracha antiaderente. Esses aqui são os tipos de bengalas e muletas, né? Os pacientes não gostam muito, porque tem que encaixar o braço nessa parte aqui, ó. Encaixa o braço, firma e vai. Muitos deles não gostam. Preferem aquela convencional, que é a bengala, né, mesmo, que não tem esse apoio, que é só de segurar e ir andando, mas ela que parece tipo uma ponta de um guarda-chuva, só que ela não possui tanta firmeza para ele. E esse aqui é um andador com rodinha. Vendo? Ele é diferente. Então, aqui, esse apoio aqui, ele fica mais atrás e a pessoa vai empurrando com a rodinha. O mais fácil, talvez, digamos assim, dos andadores, para eles é aquele ali, que ele pode levantar, colocar, e só que muitas vezes eles mantêm uma distância muito grande do andador. Aquele ali qual? Oi? Aquele ali qual que você falou? Esse aqui, ó. Esse muitas vezes é o É mais porque fácil. como sua câmera tá embaixo, aí não dá pra ver. É o primeiro, ele não tem a Ah, rodinha. sim. Você conseguiu ver aqui? Entendi. É o primeiro que não tem rodinha. Sim, tá ok. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu tentar abrir no Google, que às vezes fica melhor. Ô, professora, só sobe sua câmera um pouco, que aí dá pra gente ver quando você tá em pé. Ah, não tava dando, não. É porque o que acontece? Eu abaixei aquela hora que eu tava mostrando. Melhorou? Tava mostrando a cadeira. Melhorou. Ah, então é por isso que vocês não viram o andador, peraí. Melhorou agora. Deixa eu voltar lá. Tá dando para ver o andador agora? Sim. É esse primeiro aqui, ó. Sim. Ah, entendi. Porque esse não tem rodinha, tá vendo? Esse aqui é o Sim. apoio de 4 pés. O apoio de 4 pés. Essas aqui são as muletas, né? E muitas vezes eles não gostam de usar por causa que tem que encaixar o braço nessa parte aqui. Com a setinha tá dando pra vocês, não tá?
Dá. É essa parte aqui que eles têm que encaixar o braço. Então, eles fazem a força aqui. E muitas vezes eles não gostam, pelo fato de ter que encaixar o braço. Eles preferem aquela que é em formato de guarda-chuva, sabe? Que o cabo delas parece de guarda-chuva, que tem uns que é antigo, que é até de madeira. É nesse estilo que eles preferem mais. Só que ela não dá tanta sustentação. E essa de rodinha aqui, ela anda, né? Ele pode firmar e ela vai andando. Só que é um perigo. Porque se ele não tiver cuidado, ele pode escorregar, andar demais, justamente pelo fato de não se colocar junto ao corpo, ele pode ir andando com ela e descuidar, na hora que vê já está caído no chão. Então, a melhor, digamos assim, é essa daqui, porque ela oferece mais, a estrutura dela é até diferente, né? Vocês podem ver, a estrutura dela é mais reforçada do que essa. Mas para eles a mais bonitinha mesmo, porque eles olham a boniteza também, né? Não é bobo nem nada. Eles olham as mais bonitinhas são essas aqui, porém sem essa parte, né? Aqui vai segurar somente aqui, como se fosse essa, porém não tem os 4 pés. Então, um idoso com grau de dependência para andar. Mesmo que o idoso consiga caminhar sozinho, ainda precisa da orientação sobre a postura ao andar, que deve ser ereta e acompanhada do balançar dos braços. Então, não sei se vocês já perceberam, todos nós andamos balançando os braços. Um mais do que o outro, um de um jeito esquisito do que o outro, enfim, todo mundo balança o braço. Então, é preciso sempre lembrar de que deve-se levantar os pés ao andar, colocando primeiro o calcanhar e depois a ponta do pé. Então, às vezes, quando o idoso vai andar, ele anda arrastando o pé. Não sei se vocês já perceberam, ele anda assim, ó. Por que o passo dele é devagar? Porque ele não estica a perna para andar, né? Ele anda sempre com o pezinho juntinho no chão e vai só devagarzinho. Então, isso propicia eles a caírem mais fácil. Então, isso pode afetar o desempenho em testes, assim como opinar o que tem sobre a situação de sua vida. Pode passar aí 2 uma vez? Então, agora a gente vai falar de qualidade de vida. Então, quando falamos de qualidade de vida, podemos deixar de falar da prevenção. Entre elas, as medidas preventivas que temos que visam impedir a ocorrência de doenças, né, medidas para diagnósticos precoces de doenças e medidas para impedir a progressão de doenças como perdas da função. A avaliação da qualidade de vida em idosos sofre efeitos inumerosos de fatores, entre eles externos do nosso corpo, externos do meio ambiente, quanto do nosso corpo, que são os internos. Entre eles, entre esses preconceitos dos profissionais, dos próprios profissionais para os idosos, em relação à velhice, eles têm mais dificuldade do que os jovens quando a trabalhar os conceitos de probabilidade de tomar decisões. Então, se o idoso tem um problema de saúde, ele tem mais dificuldade de correr atrás para melhorar do que uma pessoa mais jovem, isso de acordo com os estudos, né? Isso pode afetar seu desempenho em testes, assim como a opinião que tem sobre as situações de vida, o medo de errar ou expectativa na qual a resposta esperada sobre questões que dependem da valorização do estado de saúde ou satisfação. Essas questões afetam a confiabilidade dos instrumentos de avaliação da qualidade de vida quando aplicado em pessoas idosas. Então, o modelo de qualidade da velhice é da natureza multidimensional, amplamente conhecido na literatura gerontológica internacional, que é o de Layton, no qual há multiplicidade de aspectos influenciais inerentes ao fenômeno, que representa 4 dimensões interrelacionadas. Eu vou mandar o outro link para a gente finalizar essa parte aqui. Aí eu abro para discussão. Só um minutinho.